a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo, vivendo debaixo da potente mão de Deus, que o Espírito Santo que nos leva e nos guia a toda a verdade, a palavra de Deus, que a cada dia se renova a nossa vida e fazendo de cada um de nós um vencedor, porque o Espírito Santo é que é o Consolador da Igreja do Deus vivo. Prossigamos no conhecimento de Deus, na revelação do Espírito Santo e a cada dia aprendendo de Deus, qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, uma mensagem ao nosso coração. Que Deus nos abençoe no Espírito. Olá, graça e paz da parte de Deus. Neste vídeo nós vamos trabalhar com um conceito que é um dos conceitos centrais na filosofia, no helenismo, e também é um dos termos mais significativos, mais importantes na cristologia, na teologia, dentro do estudo sobre o Messias de Deus. Nós vamos utilizar aqui como texto central, como texto referência, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 4, e vamos ler o 14 também. Leiamos. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Num resumo, nós podemos perceber que esse texto ele começa com a expressão no princípio. Tal como lá no Gênesis, na Torá, no Pentateuco, o primeiro versículo da Bíblia é também no princípio. Então parece que João ele traz aquele princípio da Torá, o princípio lá do Gênesis, para o Evangelho, esse quarto Evangelho. Aqui é o prólogo do Evangelho, e nesse prólogo ele anuncia toda a mensagem do livro todo, que é a divindade de Cristo, é Cristo na deidade, e ele anuncia, né, o Messias eterno de Deus. Mas há uma diferença no princípio aqui e no princípio em Gênesis, porque Gênesis traz o princípio, o Bereshit, lá do hebraico, aqui, lá é a expressão Bereshit, e aqui é a expressão arque, porque aquela expressão no princípio, lá no hebraico, era o princípio da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então era um princípio da criação. Esse princípio aqui, que era o arque, é o princípio que retroage, é um princípio que vai antes da criação. Portanto, é um princípio eterno. Se lá no início nós vemos, lá no Gênesis nós vemos no hebraico, no princípio Deus criou, como sendo o princípio da criação, no princípio, nós vemos aqui o arque, que era antecedente, esse logos aqui como antecedente à criação. Então nós vemos então que demonstra que, porque alguém poderia pensar aqui, tá, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas antes da criação, o que havia? Então João, ele diz aqui para os judeus e de resto para todos, que esse princípio, antes da criação, já havia o verbo, já havia o logos. A expressão aqui, portanto, no princípio, no grego, porque o Novo Testamento nós vemos o original grego, nós vemos aqui o arque, não era o bereshit. Então, nós vemos a expressão no princípio, era o verbo. No grego era o logos. Mas quando nós lemos, no princípio era o logos, parece que quem não tem esse conhecimento histórico, não contextualizar historicamente, filosoficamente esse apanhado, que esses conceitos,
vai entender que João caiu de paraquedas e disse no princípio era o verbo estava com Deus, mas na verdade João estava falando dentro de um contexto histórico, e João começa a falar como, né, um dos últimos escritores dos evangelhos, então ele traz aqui um conceito que vinha lá do helenismo, lá dos gregos, dos estoicos. Nós vamos perceber, se os irmãos abrirem em Atos, capítulo 17, verso 18, nós vamos nos deparar com Paulo no Areópago, discutindo com os estoicos e os epicureus, que eram duas linhas filosóficas. Então lá em Atos, capítulo 17, versículo 18, quando Paulo começa a discutir com os estoicos, e os estoicos eles trazem o neoplatonismo, eles trazem de Platão a ideia do Logos. Então lá em Atos, capítulo 17, no versículo 23, 24, 25, Paulo começa a dizer, olha, Deus criou os céus e a terra, vocês estão discutindo onde foi o princípio, como é que veio essa ideia da explosão do que vocês estão falando. Então não é bem isso que vocês estão falando, eu vou trazer uma explicação, a verdade do que se diz aqui. Então nós vamos trabalhar aqui, em rápidas pinceladas, com alguns conceitos. O Logos, ele aparece do ponto de vista filosófico, ele aparece, vamos dizer assim, a primeira vez 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de João escrever esse texto, aparecia lá com Heráclito. Heráclito ele traz a ideia, quando ele fala do mundo num fluxo, como um rio. Então nós temos aquela famosa colocação de Heráclito: um homem não entra no mesmo rio duas vezes, porque quando ele entra pela segunda vez o rio já passou e tal, e mais tarde vamos ver alguns filósofos dizendo que também o homem se transforma. Quando Heráclito traz uma ideia, uma semente daquilo que era o Logos, então ele fala do Logos como algo que gera, né? Então algo em fluxo, num dinamismo que começa a gerar vida. Então essa é a discussão de Heráclito. Nós passamos, então nós vamos ver depois, quando nós pegamos 400 e poucos anos antes de Cristo, nós vamos trabalhar com Platão também. Platão fala que o Logos então é a alma do mundo. Nós vamos perceber então que é a força geradora, Logos como a força geradora, a força que traz a luz, e a luz gera vida. Então nós vamos ver esses indícios de colocações filosóficas como sendo a alma do universo. Nós vamos passar também por Aristóteles. Aristóteles vai dizer que esse Logos é a razão, mas uma razão criadora, uma razão, uma sentença que gera alguma coisa. E nós vamos perceber isso quando João diz o seguinte no versículo 4: nele estava a vida era a luz dos homens. Então o Logos, vida e luz. Essa ideia que João escreveu não era uma ideia do vazio, não era original de João, não. Ele estava discutindo com os estoicos, porque os estoicos diziam que havia um Logos, uma força geradora. Inclusive, interessante que os estoicos trouxeram uma expressão espermatikoi logoi, ou logos espermáticos, porque é a semente que cria a luz ou fogo e que gera vida. E quando eles discutiam que o Logos gerava luz, gerava vida, percebam que João usa essa expressão também. Nele estava a vida, e a vida era a luz, e a luz estava a vida e a luz, e a vida era a luz. Então, toda essa colocação joanina, ela não caiu de paraquedas, ela veio de uma discussão dos estoicos. Por isso que nós estamos querendo trazer aqui o conhecimento bíblico para nós entendermos. Nós podemos trabalhar aqui, eu anotei alguns textos. Apocalipse 3,14 diz o seguinte: o princípio da criação de Deus, o gerador da criação. Então, Apocalipse 3,14 vai confirmar aquilo que Platão falou, que era a geração de vida. Só que Platão não entendeu o que era esse algo que gerava vida. Ele sabia que alguma coisa, algum verbo, algum logos, uma ideia abstrata gerava, era o invisível que se tornava no visível. E João vai trabalhar com esses conceitos que, embora filosóficos, são importantes, são temas centrais na filosofia grega, mas também são altamente significativos na cristologia, porque João queria dizer o seguinte: olha, vocês estoicos que estão discutindo esse logos espermáticos, essa semente geradora de vida, esse daí é o Messias de Deus. Esse é o Messias de Deus. Então nós trabalhamos aqui
por exemplo, Gênesis, eu anotei um texto aqui, retroagindo o tempo eterno, posição eterna de Cristo na deidade. Então nós podemos perceber então, que quando nós vemos Gênesis, nós percebemos que diz o seguinte, a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então nós vamos dizer, a terra era sem forma e vazia, era o caos. E agora, disse Deus, haja luz, que é o Logos, porque disse, é a palavra. Nós percebemos ali 8 frases, até a criação do homem, 8 frases de Deus, e disse Deus isso, e disse Deus. Então esse e disse, ele gera a palavra, ele expressa a palavra, ele transmite o Logos. Então nós podemos perceber ali que antes era o caos, então nós temos o caos, a terra sem forma e vazia, e nós temos aqui o cosmos, e houve luz, nós temos o cosmos. Como que o caos se transforma em cosmos? Exatamente instrumentalizado pelo Logos, que é o disse, né? Ou faça-se a luz, que é a expressão que Deus usa aqui, que o escritor de Gênesis também usa, que é a palavra divina criadora. Nós vamos entender ali, Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e o sarou. Então, desde lá de 900 anos de Cristo, que surgem ali os Salmos, 900 anos antes de Cristo, nós percebemos, quase 1000 anos antes de Cristo, nós percebemos o Logos personificado. Nós vemos ali o Logos em forma de persona, de pessoa. Esse era o Logos, que era uma ideia de Platão, do neoplatonismo, mas agora num aspecto teológico. No Antigo Testamento nós vamos ler a palavra corporificando a vontade divina. Nós vamos ver aqui Salmo 147, 15. Envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Isso tudo aqui está trabalhando com o termo Logos. Provérbios 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio. Desde a eternidade fui ungida desde a criação. Quando ele preparava os céus, eu ali estava. Então era o Logos que já estava com Deus. Por isso que João trabalha com essa expressão. No princípio era o Logos, era o verbo de Deus. O verbo estava com Deus, portanto nós vemos uma comunhão interna da deidade. Não eram vários deuses, era uma comunhão interna, Deus consigo mesmo. Mas ao mesmo tempo que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, da essência de Deus. Isso é extremamente interessante. Era tornar o invisível essa expressão de João aqui, no versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aqui nós vemos a encarnação do verbo, nós vemos a deidade, nós vemos a divindade do Logos, do verbo, que era Cristo no estado pré-encarnado, que se torna carne e habita entre nós. Então nós vemos ali 2 naturezas em Cristo, que é a natureza humana e a natureza divina do Senhor Jesus, para religar o homem. Por isso a palavra religião vem de religare. Por isso que do texto também aqui, versículo 14, diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vemos aqui, o verbo se fez carne, nós vemos o Messias, o estado pré-encarnado, se tornando carne e habitando entre nós, se tornando homem. Vimos a sua glória, porque ele se tornou visível aquilo que era invisível, como a glória do unigênito do Pai. Portanto, agora nós começamos a ver um Cristo pré-encarnado, depois um Cristo histórico, que se fez carne, ele sai fora do tempo, entra no tempo humano, e nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e torna não só o Cristo histórico, como torna também o Cristo profético, o messiânico, o Cristo que nos traz salvação, que entra no conceito aqui soteriológico. E nós temos um texto aqui interessante, Paulo quando diz em Colossenses 1,26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, agora manifestado aos homens. Podemos ver também Colossenses, o mistério de Deus que é Cristo, é todo o Logos revelado em Cristo, que nós vamos perceber que não veio do nada esse conceito. Ele entra no tempo e nós entendemos, no início do cristianismo também, eu anotei um texto, é bom que a gente
perceba aqui também, no início do cristianismo, quando Constantino tem ali no credo de Nicéia, 320 e poucos antes de Cristo, nós percebemos que entra essa ideia do Logos divino e se estabelece no cristianismo. Eu estou tentando trazer esse vídeo muito rápido, tentando fazer em 14 minutos, por isso que eu vou terminar essa aula, é uma aula de 2, 3 horas, vou terminar agora, que eu só quis trazer essa ideia de salvação em Cristo. Graça e paz, o Senhor possa abençoar a todos neste conceito.